Voltei da viagem de cruzeiro de 15 dias e encontrei minha casa completamente vazia. Meu nome é Iracema, tenho 72 anos e sou viúva há 10. O que minha família não sabia é que a matriarca aqui ainda manda no jogo. O cheiro do mar ainda estava nas minhas roupas e o balanço suave do navio parecia continuar nos meus pés. 15 dias. Foram 15 dias de pura alegria, a primeira vez que fiz algo tão grandioso só para mim. Eu, que passei a vida inteira cuidando do meu falecido Berto, da minha única filha, Cláudia, e depois ajudando a criar os netos, finalmente decidi que era a minha hora. Juntei minhas economias, o dinheiro que Berto sempre dizia para eu usar com algo que me fizesse feliz, e embarquei. Conheci gente nova, dancei no salão principal como se tivesse 20 anos de novo, e vi pores do sol que pintavam o céu com cores que eu nem sabia que existiam. Cada dia era uma pintura nova, uma memória para guardar no coração. Quando o táxi parou em frente ao meu portão, senti aquele alívio gostoso de voltar para casa. Para o meu ninho, o lugar que eu e Berto construímos tijolo por tijolo, não com dinheiro sobrando, mas com o suor do trabalho dele na oficina e das minhas costuras que viravam à noite. A fachada era a mesma, com as minhas roseiras bem cuidadas envolvendo a varanda. Paguei o motorista, respirei fundo o ar familiar da minha rua e empurrei o portão. Foi aí que a estranheza começou. A porta da frente, a minha porta de madeira maciça que Berto mesmo entalhou, estava aberta. Não entreaberta, mas escancarada. Meu coração deu um tropeço. Pensei em ladrões, em algum vizinho que precisou entrar por uma emergência. Deixei as malas na calçada e entrei devagar, com o corpo todo arrepiado. Cláudia! Ricardo? Chamei, pensando que talvez minha filha e meu genro tivessem vindo arejar a casa para mim. A resposta foi o eco da minha própria voz. Um eco que eu nunca tinha ouvido antes dentro daquelas paredes. Minha sala, que sempre foi cheia de vida com o sofá florido, a poltrona do Berto, a cristaleira com as lembrancinhas de viagem e as fotos dos netos na estante, estava nua. Um vácuo. Não havia um único móvel. As paredes brancas tinham marcas mais claras, onde os quadros costumavam ficar, como fantasmas de uma vida que tinha sumido. Andei pela casa como se estivesse sonhando. O corredor, o meu quarto, o quarto de hóspedes, a cozinha, tudo. Vazio. Levaram tudo. Os móveis, os eletrodomésticos, o tapete da sala que minha mãe teceu. Até o lustre de cristal que Berto me deu num aniversário de casamento tinha sido arrancado do teto, deixando só os fios pendurados como se fossem lágrimas. Uma dor oca começou a crescer no meu peito. Uma sensação de violação tão profunda que me deixou sem ar. Aquilo não era um roubo comum. Ladrões levam coisas de valor, mas deixam o resto. Aquilo era um apagamento. Alguém tinha tentado apagar a minha história daquela casa. Foi então que ouvi vozes vindo da varanda dos fundos, onde ficava meu jardim. Fui andando naquela direção, os pés fazendo um barulho estranho no piso descoberto. E lá estava ele, meu genro, Ricardo. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, um casal que eu nunca tinha visto na vida olhava para as minhas samambaias com um ar de quem avalia uma mercadoria. Ricardo me viu e abriu um sorriso largo, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Sogra! Que bom que a senhora chegou. Pensei que ia demorar mais. Quero que conheça o Afonso e a Beatriz. São os novos donos da casa. As palavras dele pairaram no ar, sem fazer sentido. Novos donos? Como assim? Eu olhei para o casal, que me deu um aceno sem graça, e depois voltei a olhar para Ricardo, esperando a piada, a explicação. Mas o sorriso dele continuava lá, presunçoso. Ricardo, que brincadeira é essa? O que aconteceu com as minhas coisas? Onde está a Cláudia? Perguntei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Não é brincadeira, sogrinha, ele disse, se aproximando e colocando a mão no meu ombro. Um gesto que sempre pareceu mais de posse do que de carinho. A gente conversou, lembra? A senhora mesma disse que essa casa estava grande demais, que dava muito trabalho. Cláudia e eu achamos a solução perfeita. Vendemos a casa, vendemos os móveis velhos para ajudar a pagar umas contas, e a senhora vai morar com a gente agora, no quartinho que arrumamos. Não é ótimo?
sem preocupação, sem despesa. Só descanso. Minha mente voltou no tempo, tentando encontrar essa tal conversa. Lembrei de um almoço de domingo, meses atrás, em que comentei, por alto, que a casa às vezes parecia grande só para mim. Uma observação, uma nostalgia da época em que ela era cheia de gente. Nunca uma queixa, nunca um pedido para sair. Eles pegaram uma frase solta, um desabafo de saudade, e transformaram na justificativa para me arrancar da minha própria vida. Os móveis velhos eram a minha história. A poltrona onde Berto sentava para ler o jornal, a mesa onde meus netos fizeram dever de casa por anos. O casal, Afonso e Beatriz, olhava para o chão, claramente desconfortável. "Olha, Ricardo, você disse que sua sogra estava de acordo", o homem começou a dizer, a voz baixa. "E ela está. É só o susto da mudança. A idade, sabe como é", Ricardo respondeu por mim, me tratando como se eu fosse uma criança teimosa, uma velha esclerosada que não sabia o que era melhor para si. Foi nesse momento que a dor no meu peito se transformou em outra coisa. Uma frieza, uma clareza que cortava como vidro. Eu olhei para o rosto do meu genro, o homem para quem eu abri as portas da minha casa e do meu coração, o pai dos meus netos. E eu vi a ganância, a certeza da vitória. Ele achava que tinha me encurralado, que eu era uma velhinha frágil que ia chorar, aceitar e ir morar no quartinho que eles prepararam para mim. Uma risada baixa escapou dos meus lábios. Foi quase um sussurro, mas no silêncio tenso daquele jardim, soou como um trovão. Ricardo parou de sorrir. O casal me olhou, surpreso. "Do que a senhora está rindo, dona Iracema?" ele perguntou, a irritação começando a aparecer na sua voz. Sem responder, eu peguei meu celular na bolsa. Minhas mãos não tremiam mais. Disquei o número que eu sabia de cor. O número que eu não precisava usar há anos, mas que guardava como um amuleto. O telefone chamou 1, 2 vezes. Do outro lado da linha, uma voz firme atendeu. "Doutor Arantes, bom dia. É Iracema, viúva do Berto." Falei com a voz calma e polida. "Me perdoe o incômodo. Sei que o senhor é um homem ocupado, mas surgiu uma pequena questão familiar. Estou aqui na minha casa. Ou melhor, no que costumava ser ela." Fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos do meu genro, que agora me encarava com uma mistura de confusão e raiva. "Sim, isso mesmo. Parece que meu genro vendeu a propriedade." "Isso. Gostaria de saber se o senhor pode me encontrar aqui o mais rápido possível e talvez trazer uma cópia daquele documento que eu e Berto assinamos há 20 anos, o de usufruto vitalício." Acho que meu genro nunca ouviu falar nisso. Desliguei o telefone e olhei para a cara de espanto do meu genro. Ele achou que tinha ganhado o jogo, mas mal sabia que eu era a dona do tabuleiro. A palavra usufruto pairou no ar do meu jardim como uma pedra jogada num lago de águas paradas. A onda de choque se espalhou lentamente, primeiro pelo rosto de Ricardo. A cor sumiu de suas bochechas, deixando uma palidez doentia. Seus olhos, antes cheios de uma arrogância vitoriosa, agora piscavam rápido, tentando processar uma informação que seu cérebro se recusava a aceitar. O casal, Afonso e Beatriz, deu um passo para trás, como se a palavra fosse contagiosa. Eles se olharam, a mesma pergunta silenciosa passando entre eles. "Em que tipo de rolo a gente se meteu?" "Usou o quê? Que palhaçada é essa, sogra?" Ricardo gaguejou, forçando uma risada que soou como um engasgo. "A senhora está inventando coisa. A casa estava no seu nome, eu vi os documentos, a Cláudia viu. A gente fez tudo direitinho, tudo no cartório, o dinheiro já está no banco." "Qual cartório, Ricardo?" perguntei, a voz tão serena que parecia pertencer a outra pessoa. Ele franziu a testa. "O 5º ofício." "Por quê? Acha que eu sou burro? Fiz tudo com o despachante, tudo legal." Eu apenas assenti. Um gesto lento e deliberado. Aquele pequeno detalhe era tudo que o Dr. Arantes precisaria. O silêncio que se seguiu foi denso. Os passarinhos nas minhas pitangueiras pareciam ter parado de cantar. Foi nesse momento que um carro preto, antigo mas impecavelmente conservado, estacionou em frente à casa. Dele desceu um senhor de terno de linho, cabelos brancos e uma pasta de couro debaixo do braço. Doutor Arantes não tinha a agilidade de um jovem,
mas cada passo seu era firme, cheio de uma autoridade que o tempo só fez aumentar. Ele era amigo de Berto desde a juventude, e a lealdade dele era uma rocha. Ele caminhou até nós no jardim, cumprimentou-me com um aceno respeitoso de cabeça e depois se virou para o meu genro. Ricardo, não é? Sou Aníbal Arantes, advogado da dona Iracema e inventariante do falecido Berto. A que devo a honra desta reunião inesperada? Ricardo, tentando recuperar a pose, estufou o peito. Doutor, que bom que o senhor chegou. Acho que minha sogra está um pouco confusa por causa da idade. Ela cismou com uma história de usufruto, mas nós já vendemos a casa, legalmente. Aqui estão os compradores. Dr. Arantes nem olhou para o casal. Seus olhos, pequenos e astutos por trás dos óculos de aros finos, fixaram-se em Ricardo. Confusa? Pelo contrário. A memória de sua sogra é mais afiada que a minha. E a dela, meu caro, é enciclopédica. Ele abriu a pasta e tirou uma única folha de papel, já amarelada pelo tempo. Vamos refrescar a sua memória, então. Este documento, lavrado em cartório e devidamente registrado na matrícula do imóvel há exatos 22 anos, institui sobre esta propriedade o direito de usufruto vitalício em nome de Iracema de Almeida. Sabe o que isso significa? Ele fez uma pausa dramática. Ricardo ficou mudo. Significa, continuou o advogado, apontando o papel na direção do meu genro, que Dona Iracema tem o direito de usar e gozar deste imóvel até o último dia de sua vida. A nua propriedade, ou seja, a casca da casa, podia até estar no nome dela e, eventualmente, passar para sua filha, Cláudia. Mas o direito de viver aqui, alugar, plantar, colher ou simplesmente sentar na varanda e ver o tempo passar é exclusivamente dela. Vender a casa sem a renúncia expressa e assinada da usufrutuária é o mesmo que vender a Torre Eiffel. Você pode assinar o papel que for, meu amigo, mas o dono continua sendo outro. Afonso, o comprador, deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Como é que é? Você me disse que o imóvel estava livre e desembaraçado. Eu te dei um sinal de 100 mil reais, e o resto já está financiado pelo banco. Dr. Arantes virou-se para ele, o tom agora mais suave, quase professoral. Meu senhor, lamento que tenha sido envolvido nisso. O senhor foi vítima de um golpe. Juridicamente falando, a venda é nula. Seu contrato não tem valor algum. Sugiro que procure um advogado para reaver seu dinheiro do senhor Ricardo aqui. Porque a casa, eu garanto, ele não pode entregar. Beatriz, a esposa, começou a chorar baixinho. Ricardo olhava do advogado para mim, do casal para a casa vazia, a realidade da sua estupidez caindo sobre ele como uma bigorna. Ele não tinha apenas falhado. Ele tinha cometido um crime. Estelionato. Isso não pode ser, ele sussurrava para si mesmo. A Cláudia sabia disso? Não, eu disse, e minha voz cortou o ar. Eu e Berto nunca contamos a ela. Era uma proteção para o meu futuro, uma que, infelizmente, se provou necessária. A menção ao Berto me transportou para 22 anos atrás. Eu me vi na nossa cozinha, a mesma que agora estava oca e fria. Berto tinha chegado do trabalho com uma pasta, assim como o Dr. Arantes, e me chamou para sentar à mesa. Ele estava sério. Sema, ele disse, segurando minhas mãos. A gente trabalhou muito por essa casa. Ela é sua, é nosso forte. Mas eu não sou eterno. E a vida dá muitas voltas. Eu te amo, e amo nossa filha, mas amor de mãe às vezes cega. O futuro a gente não sabe, pode vir um genro bom ou um nem tanto. Eu não quero que ninguém, nunca, tire você do seu canto. Naquele dia, ele me explicou sobre o usufruto. Eu, que na época só entendia de linhas e tecidos, ouvi com atenção. Entendi que era uma armadura, um escudo que ele estava me deixando. Fomos ao cartório na semana seguinte. Lembro do cheiro de papel velho e da caneta tinteiro com que assinamos o documento. Berto me olhou e piscou. Um gesto só nosso. Agora, minha rainha, você está segura no seu castelo para sempre. O amor dele não estava só nas palavras e nos presentes, estava na proteção, na previdência. Ricardo, na sua ganância, não tinha traído apenas a mim. Tinha desrespeitado a memória e o cuidado do homem que um dia o acolheu em sua família.
Com essa lembrança queimando em meu peito, a tristeza deu lugar a uma força que eu não sentia há anos. Dr. Arantes, com uma eficiência silenciosa, dispensou o casal, orientando-os a procurar a delegacia mais próxima para registrar uma queixa contra Ricardo por estelionato. Eles saíram rápido, lançando um último olhar de desprezo para o meu genro. Agora éramos só nós três no jardim profanado. Ricardo desabou no primeiro degrau da escada. Não havia mais arrogância, apenas o pânico de um animal encurralado. Sogra, eu não sabia. Eu juro, a gente precisava do dinheiro. As coisas estão apertadas, a escola das crianças, uma dívida. Eu achei que ia ser melhor para todo mundo. A senhora ia ficar confortável com a gente, sem se preocupar com nada. Sem me preocupar com a minha casa, com a minha vida, com as minhas memórias, completei. Você achou que eu era um estorvo, Ricardo. Um problema a ser resolvido. Uma velhinha que podia ser encaixotada e guardada num canto. Por anos você e a Cláudia foram me tratando assim. Deixa que eu pago a conta, mãe. A senhora não entende de aplicativo. Não precisa ir ao mercado, a gente pede. Essa receita sua é antiga, hoje se faz de outro jeito. Pequenas coisas, pequenos cortes. Vocês foram me diminuindo, me fazendo acreditar que eu já não servia para nada, que eu não sabia de nada. E eu, por amor à minha filha, por querer paz na família, fui deixando. Eu andava pelo jardim enquanto falava, tocando nas folhas das minhas plantas. Vocês me subestimaram. Acharam que porque meu corpo sente o peso dos meus 72 anos, minha mente também tinha envelhecido. Acharam que a Iracema, que ajudou o Berto a equilibrar as contas da oficina, que negociava com fornecedores, que lia cada contrato antes de assinar, tinha morrido junto com ele. Mas ela só estava dormindo, Ricardo, e você, com a sua ganância, acabou de acordá-la. Dr. Arantes pigarreou. Ricardo, a situação é grave. Além do processo civil que os compradores moverão contra você, o que você fez configura um crime. A venda é nula e terá que ser desfeita judicialmente. O dinheiro terá que ser devolvido. E tem a questão dos móveis e pertences da sua sogra. Isso se chama furto. Meu genro me olhou, os olhos arregalados de pavor. Sogra, por favor, a Cláudia não pode saber disso. Isso vai destruir nossa família. Pelo amor dos seus netos, vamos resolver isso entre nós. O apelo aos meus netos foi a gota d'água. Ele usava o amor que eu sentia por eles como um escudo para a sua própria canalice. A imagem externa, a da família feliz e perfeita, era tudo o que importava para ele e para minha filha. A realidade, a de um homem que rouba a própria sogra, tinha que ser varrida para debaixo do tapete. Mas o tapete, como todo o resto, ele mesmo tinha vendido. Doutor Arantes, percebendo a minha mudança de expressão, interveio. Acho melhor você se retirar agora, Ricardo, e aconselho que procure um bom advogado. Vai precisar. Ele se levantou, cambaleando. Lançou-me um último olhar, uma súplica desesperada, que eu ignorei. Vê-lo sair pelo portão, um homem derrotado e exposto, não me trouxe alegria. Trouxe uma paz fria, a paz de uma febre que finalmente começa a baixar. Eu estava sozinha agora, com meu velho amigo, no meio da minha casa esvaziada. O sol da tarde entrava pelas janelas e iluminava a poeira que dançava no ar. O eco dos meus passos no assoalho de madeira era o som da minha solidão, mas também o som do meu recomeço. E agora, minha amiga? Dr. Arantes perguntou, a voz gentil. Sentei-me no chão da sala, no lugar exato onde ficava a poltrona do Berto. O piso estava frio. Olhei ao redor, para as paredes nuas, e um plano começou a se formar na minha mente. Não era um plano de vingança, mas de justiça, de reeducação. Ricardo e Cláudia precisavam aprender, da maneira mais dura, que respeito não tem idade e que a dignidade não está à venda. Dr. Arantes trouxe uma garrafa térmica com café e 2 copos de plástico de seu carro. Sentou-se no chão ao meu lado. Você tem o mesmo olhar do Berto quando ele estava prestes a fechar um grande negócio, ele disse sorrindo. Eu tomei um gole do café quente. O sabor amargo me despertou ainda mais. Olhei para a marca mais clara no assoalho, o retângulo perfeito onde meu sofá viveu por 30 anos. Dr. Arantes, qual seria o primeiro passo legal a ser tomado? Perguntei.
Notificar o cartório, o banco do financiamento e, claro, entrar com uma ação anulatória de venda e compra, com pedido de reintegração de posse imediata, e também um boletim de ocorrência pelo furto dos seus bens. Eu balancei a cabeça. Não, rápido demais. Assim ele se assusta e se arma. A Cláudia vai entrar no meio, vai chorar, vai me acusar de destruir a família dela. E eu vou acabar cedendo. Não quero isso. O advogado me olhou, curioso. O que você tem em mente, Iracema? Eu sorri, um sorriso que não chegava aos meus lábios há muito tempo. Vamos mandar as notificações mais devagar. Primeiro, a do cartório, para travar qualquer outra movimentação. Depois, vamos esperar. Ricardo vai precisar devolver o dinheiro ao comprador. Ele vai ficar desesperado. Ele disse que o dinheiro já estava no banco, não disse? Sim, ele disse. Ótimo, continuei. Ele vai ter que tirar de lá. E quando ele achar que o único problema é devolver o dinheiro, quando ele pensar que pode me dobrar com chantagem emocional através da Cláudia, aí sim nós vamos agir com o resto. Ele precisa sentir o chão sumir debaixo dos pés, um passo de cada vez. Dr. Arantes me perguntou qual era o primeiro movimento. Eu olhei para a poeira dançando no raio de sol e sorri. O primeiro movimento, eu disse, é deixar o ratinho faminto perceber que o queijo era falso. Ricardo precisa do dinheiro que está no banco, mas logo ele vai descobrir que não pode tocar em um único centavo. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Eu estava sem casa, mas não me sentia desabrigada. Estava sem meus móveis, mas não me sentia vazia. Pelo contrário, uma energia que eu não conhecia há décadas começou a correr nas minhas veias. Era a energia da clareza, a força de quem tem um propósito. Dr. Arantes me arranjou um pequeno apartamento alugado por temporada, num prédio antigo no centro da cidade. Era simples, com móveis genéricos que não tinham história alguma, mas era limpo, seguro e, o mais importante, era anônimo. Ninguém da minha família sabia onde eu estava. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava no controle do meu próprio endereço. Meu primeiro movimento estratégico foi feito por telefone, da mesinha da cozinha do meu esconderijo temporário. Seguindo o plano que tracei com o Dr. Arantes, ele redigiu uma notificação extrajudicial. Não era um processo, não era um alarme de incêndio. Era um sussurro venenoso no ouvido certo. A notificação foi enviada ao gerente do banco, onde Ricardo tinha depositado o dinheiro da venda. O texto era elegante e mortalmente preciso. Informava à instituição que a quantia em questão era produto de uma transação fraudulenta, citava o crime de estelionato e mencionava o usufruto vitalício devidamente registrado. O advogado concluiu o texto sugerindo que o banco, para se resguardar de qualquer cumplicidade, tomasse as medidas cabíveis para proteger os fundos até que a situação fosse judicialmente esclarecida. Medidas cabíveis era o jeito educado de dizer: congelem a conta desse homem. Bancos não gostam de problemas. A palavra fraude no papel timbrado de um escritório de advocacia faz com que eles ajam rápido e sem fazer perguntas. Enquanto o Dr. Arantes cuidava disso, eu cuidava de mim. Fui a uma loja de departamentos e comprei o básico: algumas panelas, pratos, toalhas e um rádio de pilha. Cozinhar meu próprio almoço naquele fogão desconhecido, ouvindo uma música antiga, foi uma declaração de independência. Eu não era uma coitada esperando socorro. Eu era uma general montando seu quartel-general. A reação do inimigo não demorou. Imagino a cena perfeitamente. Ricardo, talvez assobiando, entrando na agência bancária com a pose de novo rico. Provavelmente ia dar uma entrada num carro novo ou pagar a dívida que o levou a cometer essa loucura. Ele vai até o caixa, pede para sacar uma quantia alta. A funcionária digita algo. A testa franze. Ela chama o gerente. O gerente o leva para uma salinha. A porta se fecha. Eu podia quase ouvir o zumbido nos ouvidos de Ricardo quando o gerente, suando frio, lhe explicou que a conta estava bloqueada por ordem do departamento jurídico e que ele não podia tirar um mísero centavo. O telefone tocou no fim da tarde. Era o Dr. Arantes. Bingo, Iracema, o passarinho está na gaiola. O gerente do banco me ligou pedindo mais detalhes. O seu genro fez um escândalo na agência. Disse que ia processar todo mundo. Pelo visto, a água começou a bater onde não devia. Eu agradeci e desliguei.
Sabia exatamente qual seria o próximo passo de Ricardo. Ele não ligaria para mim. Ele ligaria para a minha filha. Ele a usaria como arma, como sempre fez. E foi aí que a segunda fase da minha execução silenciosa começou. O meu silêncio. Eu não atendia o telefone. As chamadas de Cláudia, que começaram esporádicas, se tornaram cada vez mais frequentes, desesperadas. Deixei o celular no modo silencioso, vendo a tela acender com o nome dela, com as mensagens que começavam com "Mãe" e evoluíam para "Mãe, atende, é urgente", e terminavam com "Pelo amor de Deus, onde você está?". O desespero deles era a prova de que meu plano estava funcionando. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o dinheiro, com o escândalo, com as consequências. Por 2 dias, eu os deixei marinar na própria confusão. Nesse tempo, me dediquei a uma tarefa dolorosa, mas necessária. Com um bloco de papel e uma caneta, comecei a listar tudo o que havia na minha casa. Cada item. Não foi fácil. Cada objeto trazia uma enxurrada de lembranças. A cristaleira, comprada com o primeiro bônus que Berto recebeu na oficina. Dentro dela, o jogo de taças de cristal que só usávamos no Natal. O faqueiro de prata da minha mãe, presente de casamento. As xícaras de porcelana que eu comprava em cada cidade que visitava. A poltrona de couro do Berto, com a marca do corpo dele gasta no assento. O meu baú de costura, com carretéis de linha de 100 cores diferentes. Os álbuns de fotografia, com as imagens desbotadas do meu casamento, da primeira bicicleta de Cláudia, dos meus netos banguelas. Eu chorei enquanto escrevia. Chorei pela perda, mas também pela beleza do que eu tinha tido. Ao lado de cada item, eu colocava um valor. Não o valor de venda num bazar de usados, mas o valor de reposição. E para os itens de família, os que não tinham preço, Dr. Arantes me orientou a colocar um valor sentimental inestimável, que seria traduzido em danos morais numa eventual ação. A lista final tinha 12 páginas. O valor total era assustador. Era muito mais do que a casa valia. Aquela lista era minha segunda arma, e eu a guardei no envelope, pronta para ser usada. No terceiro dia, a campainha do apartamento tocou. Eu sabia que era ela. Cláudia devia ter investigado com vizinhos, com amigos em comum, até descobrir meu paradeiro. Respirei fundo e abri a porta. Minha filha estava diferente. Havia olheiras profundas sob seus olhos e seu rosto estava inchado, provavelmente de chorar ou de raiva. Mas não foi um abraço que recebi, foi uma acusação. "Mãe, o que a senhora pensa que está fazendo? A gente te procurando feito louco. Por que não atende o telefone? O Ricardo está a ponto de ter um infarto. A senhora bloqueou a conta dele. O gerente do banco ligou. Os compradores da casa estão ameaçando ir à polícia. A senhora quer destruir a nossa família por causa de uma casa velha?" As palavras dela eram como pedras. Casa velha. Nossa família. A família dela, não a minha. Eu a deixei entrar e fechei a porta. Mantive a calma, a mesma calma fria que me possuiu no jardim. "Sente-se, Cláudia. Quer uma água?" "Eu não quero água. Eu quero uma explicação. O que deu na senhora? Enlouqueceu? O Ricardo fez tudo pensando no seu bem." Eu a encarei, e pela primeira vez, acho que ela viu nos meus olhos não a mãe boazinha que sempre cedia, mas uma estranha. "No meu bem, Cláudia? Me expulsar da minha casa, vender todas as minhas coisas e me colocar num quartinho foi para o meu bem? Mas a senhora ia ficar com a gente, sem preocupações. A gente ia cuidar de você." Ela disse, a voz embargada, como se ela mesma tentasse acreditar naquilo. Foi a minha vez de soltar uma risada, seca e sem alegria. "Cuidar de mim ou cuidar do dinheiro que a venda da minha casa ia dar para vocês? Vocês não me perguntaram, Cláudia. Vocês decidiram por mim. Me trataram como um objeto, um fardo que podia ser movido de um canto para o outro. E você, minha filha, você concordou com isso. O Ricardo me convenceu. Ele disse que era o melhor." Ela começou a chorar, o choro de quem foi pego em flagrante. "Ele te convenceu ou você quis ser convencida?" Perguntei, a voz baixa, mas firme. "Porque era mais fácil. Era mais fácil pegar o dinheiro, resolver as dívidas de vocês, do que realmente cuidar de mim. Cuidar de verdade. Perguntar o que eu queria. Respeitar a minha vida.
Abri o envelope e coloquei a lista de 12 páginas na mesinha de centro. Isso aqui, eu disse, é o que vocês chamaram de móveis velhos. Dê uma olhada. Ela pegou as folhas, as mãos tremendo. Seus olhos correram pelas linhas. Vi o momento exato em que a realidade a atingiu. Ela parou na página 4, no item Álbum de fotos do nascimento de Cláudia. Seus ombros começaram a tremer. O álbum. Vocês venderam o meu álbum de bebê? Ela sussurrou, incrédula. Vocês venderam tudo, Cláudia. Por quilo, talvez. Num bazar de garagem. A história da nossa família vendida por trocados para pagar um carro novo. Foi um bom negócio? Ela não conseguia responder. O castelo de desculpas que ela tinha construído na mente dela estava desmoronando, tijolo por tijolo. Ela finalmente estava vendo a dimensão do que tinha feito ou do que tinha permitido que fizessem em seu nome. Não era mais sobre dinheiro ou uma casa. Era sobre o apagamento de uma vida inteira. Ela levantou os olhos cheios de lágrimas para mim. Mãe, me perdoa. O que a gente pode fazer para consertar isso? A frieza dentro de mim não cedeu. O perdão era uma estrada longa e ela mal tinha dado o primeiro passo. A única conversa que eu terei sobre consertar qualquer coisa será com o seu marido, na presença do meu advogado. E o primeiro passo não é me pedir perdão, é desfazer a sujeira que vocês fizeram. O que a senhora quer? Ela perguntou, a voz pequena. Para começar, quero a anulação da venda da casa. Quero um pedido formal de desculpas ao casal que foi enganado por vocês. E quero que Ricardo entenda que para cada ação existe uma consequência. Cláudia olhou para mim, o medo estampado no rosto. E se a gente não fizer isso? O que vai acontecer? Eu me levantei e fui até a janela, olhando o movimento da rua lá embaixo. O mundo continuava girando, indiferente ao nosso drama familiar. Virei-me para ela, a minha decisão tomada, a minha alma em paz com o caminho que eu tinha escolhido. Eu perguntei ao doutor. Arantes, qual é a pena para estelionato e furto qualificado? Ele disse que, somando tudo, dá para passar alguns bons anos na cadeia. Agora, se não se importa, feche a porta quando sair. Está entrando uma corrente de ar. A porta do meu apartamento temporário bateu com um som seco, e o eco da minha última frase para Cláudia ficou suspenso no ar. Alguns bons anos na cadeia. Eu não disse por raiva. Disse como quem constata um fato, como quem lê a previsão do tempo. Se você sair na tempestade, vai se molhar. Eles tinham dançado na tempestade, e agora o dilúvio era iminente. Sentei-me no sofá que não era meu, na sala que não era minha, e pela primeira vez, desde que tudo aquilo começou, senti o peso do meu próprio corpo. A adrenalina da confrontação passou, deixando para trás um cansaço profundo, uma tristeza pelo que a minha família tinha se tornado. O primeiro sinal das consequências concretas veio em menos de 24 horas. Cláudia me ligou, a voz irreconhecível pelo choro. Contou que ao chegar em casa, encontrou o caos. Ricardo, depois de ouvir meu ultimato, tinha perdido o controle. Quebrou com um vaso, gritou com ela, acusou-a de não ter conseguido amolecer meu coração. Mas a fúria dele foi interrompida pela campainha. Eram Afonso e Beatriz, o casal enganado. E eles não estavam sozinhos. Trouxeram um advogado com cara de poucos amigos que entregou a Ricardo uma notificação formal. Ou ele devolvia os R$100.000 do sinal em 48 horas, acrescidos de uma multa de 20% por quebra de contrato, ou eles prestariam queixa de estelionato na primeira hora da manhã seguinte. A realidade, fria e dura, bateu à porta deles. Com a conta bancária congelada, Ricardo não tinha como pagar nem um cafezinho, quanto mais R$120.000. A água, que antes batia no seu tornozelo, agora estava no seu pescoço, e ele começava a se afogar. Foi a primeira vez que ele entendeu que aquilo não era um drama familiar que se resolveria com lágrimas e desculpas. Era um problema legal, com prazos, multas e a sombra de uma cela de prisão se agigantando no horizonte. A reação dele foi a que eu esperava. Uma mistura de pânico e arrogância. Começou a sua rodada de tentativas frustradas de reverter o jogo. Primeiro, tentou a intimidação. Ligou para o meu celular e, dessa vez, eu atendi. A voz dele era falsamente mansa. Sogrinha, pelo amor de Deus, vamos conversar.
Eu errei, eu admito, fui um idiota. Mas não precisa disso tudo. Pelo bem da Cláudia, dos seus netos, libera o dinheiro para eu poder pagar esse povo. Depois a gente resolve o resto, só nós. Não existe só nós, Ricardo, respondi, a voz neutra. Você transformou isso num caso de polícia. Qualquer conversa que tivermos será através do Dr. Arantes. Passe bem. E desliguei antes que ele pudesse responder. A fúria dele veio em forma de mensagens de texto, uma enxurrada de acusações e ameaças veladas de contar para todo mundo o tipo de avó que você é. Eu lia, não sentia nada e apagava. Eram os gritos de um homem perdendo o poder que ele achava que tinha sobre mim. Sua segunda tentativa foi buscar uma brecha legal. Contratou um advogado de porta de cadeia, daqueles que prometem o impossível. Recebemos uma carta em papel timbrado, mal escrita, alegando que o usufruto poderia ser questionado, insinuando que eu já não tinha plena capacidade mental para administrar meus bens e que as ações dele foram para me proteger. Doutor. Arantes riu ao ler a peça de ficção. Respondeu com um documento impecável, anexando um atestado de sanidade mental recente que, por precaução, eu já tinha providenciado, e citando 5 artigos do Código Penal que as ações de Ricardo violavam. Finalizou a carta avisando que qualquer nova tentativa de difamação resultaria num processo por calúnia. O advogado de Ricardo nunca mais deu as caras. A cartada final, a mais baixa, veio através de Cláudia. Ela apareceu no meu prédio no sábado de manhã, trazendo meus 2 netos, Léo e Sofia. Meu coração se partiu ao vê-los. Eles correram para me abraçar, inocentes, sem entender nada. Vovó, por que você não está mais na nossa casa? Perguntou Sofia, com seus grandes olhos curiosos. Cláudia ficou na porta, a expressão calculada de uma mártir. Era chantagem emocional da forma mais cruel. Eles queriam que eu olhasse para aquelas crianças e fraquejasse. Eu os abracei, beijei, senti o cheirinho deles. Levei-os para a cozinha, dei bolo e suco. Brinquei com eles no tapete da sala por 1 hora. Mas quando Cláudia, vendo a cena, disse: Viu, mãe? Eles sentem sua falta. Vamos para casa, vamos resolver isso em família. Eu a interrompi. Ajoelhei-me na frente dos meus netos e disse com todo o amor do mundo: A vovó ama vocês mais do que tudo nessa vida. Mas a vovó agora tem uma coisa de adulto muito importante para resolver com a mamãe e o papai. Não é nada com vocês, tá bom? Vocês são a melhor parte da minha vida. Entreguei-os de volta para a mãe e disse, olhando firme para Cláudia: Nunca mais use seus filhos como escudo para os erros de vocês. A próxima conversa será no escritório do meu advogado. E será a última. E essa conversa aconteceu na terça-feira seguinte. O escritório do Dr. Arantes era como ele: sóbrio, antigo e imponente. As paredes forradas de livros de direito pareciam testemunhas silenciosas de inúmeras batalhas. Eu cheguei primeiro. Vesti um vestido simples, azul marinho, e um colar de pérolas discreto que Berto me deu. Sentei-me ao lado do Dr. Arantes, de frente para as 2 cadeiras vazias. Ricardo e Cláudia chegaram acompanhados. O ar de derrota era palpável. Ricardo estava mais magro, o rosto abatido. Cláudia não conseguia me olhar nos olhos. Eles entraram esperando uma negociação, um acordo, talvez uma bronca de sogra seguida de um abraço. Não foi o que encontraram. Dr. Arantes começou, a voz ressoando na sala silenciosa. Bom dia. Estamos aqui para discutir os termos sob os quais minha cliente, Dona Iracema, concordará em não prosseguir com as queixas criminais de estelionato, furto qualificado e apropriação indébita contra o Sr. Ricardo e, por cumplicidade, contra a Sra. Cláudia. A palavra criminal fez o casal se encolher nas cadeiras. O advogado deles, o mesmo da carta mal escrita, tentou intervir. Doutor, meu cliente cometeu um equívoco. Agiu por impulso, mas a intenção era boa. Dr. Arantes ergueu a mão, silenciando-o. Doutor, vamos poupar nosso tempo de retórica. A intenção de esvaziar a casa de uma idosa e vendê-la enquanto ela viaja é tudo, menos boa. Ele então pegou a lista de 12 páginas. Vamos aos fatos. Primeiro, o furto dos bens. Temos aqui uma lista detalhada. O valor de reposição, calculado por baixo, é de R$ 250 mil. Ricardo engasgou.
Isso é um absurdo. Aqueles móveis velhos não valiam nem 20 mil. O valor sentimental dos álbuns de foto da sua esposa que o senhor vendeu é incalculável. Mas podemos traduzir isso em danos morais, se preferir, respondeu o Dr. Arantes glacial. Segundo, a venda fraudulenta. O senhor deve 120 mil reais ao casal Afonso e Beatriz. Terceiro, o dano emocional e material causado à minha cliente. Foi nesse ponto que o advogado de Ricardo tentou uma última cartada. Temos que levar em conta a situação financeira do meu cliente e a de Dona Iracema. Ela é uma senhora aposentada, talvez não compreenda as cifras. A dependência foi a minha deixa. Até aquele momento eu tinha ficado em silêncio, observando. Fiz um sinal para o Dr. Arantes. Ele entendeu. Abriu outra pasta sobre a mesa. A revelação completa do meu poder não estava no usufruto. Estava no que ele representava. O cuidado e a inteligência de Berto, dos quais eu também fazia parte. Doutor, disse Dr. Arantes ao advogado de Ricardo, acho que o senhor está operando sob uma premissa equivocada. O senhor assume que minha cliente é uma senhora desamparada e financeiramente vulnerável. Permita-me corrigir essa impressão. Ele virou uma folha na direção deles. Esta é a posição consolidada dos investimentos que o falecido Berto e Dona Iracema fizeram ao longo da vida. Uma pequena carteira de ações de empresas sólidas, alguns títulos do Tesouro, um fundo de previdência privada. Dona Iracema não apenas tem sua aposentadoria, como também recebe dividendos trimestrais que superam em muito o salário do seu cliente. Ela não precisa do dinheiro da venda da casa. Ela não precisa do dinheiro dos móveis. Ela é, muito provavelmente, a pessoa com a melhor situação financeira nesta sala. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo olhou para os papéis, depois para mim. Seus olhos não mostravam mais raiva, apenas um choque profundo, um descrédito total. Ele estava vendo uma vida inteira de preconceito desmoronar. A velhinha frágil, a sogra que dava despesa, a mulher que não entendia de aplicativo de banco. Era tudo uma mentira que ele contou a si mesmo para justificar sua ganância. Ele não tentou ajudar uma idosa em dificuldades. Ele tentou roubar uma mulher rica. A humilhação no rosto dele era devastadora. Cláudia começou a chorar, um choro silencioso de vergonha, finalmente entendendo a escala do erro que cometeu ao subestimar a própria mãe. Eu me inclinei para a frente e, pela primeira vez, falei diretamente com eles. Eu nunca ostentei, nunca falei de dinheiro, porque Berto e eu aprendemos que o verdadeiro valor não está no que se mostra, mas no que se constrói. Vocês olharam para mim e não viram uma pessoa. Viram um estereótipo, uma velha, um fardo. E decidiram que o meu patrimônio serviria melhor para resolver os seus problemas. Levantei-me, estabelecendo a nova dinâmica de poder não com um grito, mas com uma calma inabalável. Estes são os meus termos, e não são negociáveis. Dr. Arantes continuou, como um arauto lendo um decreto. Primeiro, vocês assinarão hoje a anulação da venda, arcando com todas as custas cartoriais e multas. Segundo, vocês têm 72 horas para pagar o Sr. Afonso e a Sra. Beatriz. Como? Não é problema da minha cliente. Vendam o carro, peçam um empréstimo, se virem. Terceiro, o valor dos bens furtados, 250 mil reais, será pago a Dona Iracema em 60 parcelas, corrigidas pela inflação, a começar no próximo mês. Será um lembrete mensal do erro que cometeram. Ricardo, pálido, finalmente conseguiu falar. Sogra, Iracema, por que fazer isso com a gente? Com a sua família? Olhei para ele, não com ódio, mas com uma espécie de piedade. Ele ainda não tinha entendido. Eu não estou fazendo nada com vocês, Ricardo. Eu estou apenas desfazendo o que vocês fizeram comigo. E estou ensinando, da única maneira que vocês parecem entender, o significado da palavra respeito. Vocês têm uma semana para o seu advogado nos retornar com a aceitação dos termos. Caso contrário, a primeira ligação do Dr. Arantes será para o Ministério Público. A primeira coisa que fiz ao receber as chaves da minha casa de volta foi contratar uma empresa de limpeza. Pedi que abrissem todas as janelas e portas e deixassem o ar circular por um dia inteiro. Eu queria que o vento levasse embora não apenas a poeira, mas também o cheiro da traição,
o ar pesado da mentira que tinha se instalado ali. Quando entrei, no dia seguinte, a casa estava impecável, silenciosa e vazia. Era uma tela em branco. E pela primeira vez, isso não me assustou. Me deu uma sensação de liberdade. Nos dias que se seguiram, estabeleci a minha nova realidade. Ricardo e Cláudia, como esperado, aceitaram todos os termos. O medo da prisão foi um motivador mais eficaz do que o amor ou o respeito jamais haviam sido. A venda foi anulada, e eu vi a escritura com meu nome, agora mais brilhante do que nunca. O carro de luxo deles, que eu via estacionado na minha garagem nos almoços de domingo, foi vendido às pressas para pagar o casal Afonso e Beatriz. A dívida deles comigo, registrada em contrato, seria uma companheira mensal em suas vidas pelos próximos 5 anos. Eu estava de volta ao meu castelo, e a rainha, agora, era quem ditava todas as regras. Mas eu não queria o castelo antigo. Passei a primeira semana dormindo num colchão no chão e comendo em pratos de papel, e me senti mais dona de mim do que nunca. Com a ajuda de uma moça jovem, uma arquiteta cheia de ideias, comecei a mobiliar a casa de novo. Não procurei por peças que imitassem as antigas. Escolhi um sofá azul turquesa, confortável e moderno, uma mesa de jantar de vidro, leve e clara. Uma poltrona de leitura amarela que coloquei no canto da sala onde entra o sol da manhã. Cada quadro na parede, cada tapete no chão, cada panela na cozinha foi uma escolha minha, para mim. A casa, que antes era um santuário para as memórias do meu casamento com Berto, estava renascendo como um reflexo da mulher que eu era agora. A primeira lição que meus algozes aprenderam foi a do trabalho duro. Cláudia me ligou 1 mês depois. A voz era de cansaço. Contou que Ricardo, além do emprego no escritório, estava fazendo entregas por aplicativo à noite para conseguir pagar a primeira parcela da dívida. Ela mesma tinha voltado a fazer bolos para vender, algo que não fazia desde que se casou. Não havia queixa na voz dela, apenas a constatação de uma nova e dura rotina. Ela veio me visitar num sábado, sozinha. Não trouxe flores ou desculpas ensaiadas. Trouxe sua caixa de ferramentas. "Onde a senhora quer que eu pendure aquele quadro novo?" perguntou simplesmente. Enquanto ela furava a parede, o barulho preenchendo o silêncio, ela finalmente falou. "Eu era tão arrogante, mãe. Eu olhava para a senhora e só via o passado. Via as receitas antigas, os móveis escuros, as manias. Eu não via a mulher que estava bem na minha frente. A gente achava que estava te protegendo do mundo moderno, mas, na verdade, a gente estava te aprisionando no nosso preconceito. Desculpa. Não pela casa, não pelo dinheiro. Desculpa por não ter te enxergado. Foi a primeira vez que a senti ser sincera. A dor tinha ensinado a ela o que o amor não conseguiu. A lição de Ricardo era mais silenciosa. Ele vinha trazer as crianças para me visitar e ficava no portão. Não tinha coragem de entrar. Mas eu via em seus olhos o respeito forçado. Ele olhava para a minha casa repaginada, para os netos correndo felizes na minha direção e via a imagem da sua derrota. Ele não via mais uma velhinha frágil, mas a matriarca que sustentava, com sua força silenciosa, toda a estrutura daquela família. Uma estrutura que ele tentou demolir e que agora era obrigado a ajudar a reconstruir, tijolo por tijolo. O impacto na minha família, no fim das contas, foi positivo. As máscaras caíram, as falsas gentilezas acabaram. O que ficou foi uma relação mais honesta, baseada em limites claros. Com meus netos, o amor só floresceu. Criei a sexta-feira de cinema da vovó. Compramos uma televisão enorme com o dinheiro de uma das parcelas da dívida, fiz questão de contar isso a eles e enchíamos a sala de pipoca e alegria. Eles eram o meu porto seguro, o elo de amor puro que a sujeira dos pais não conseguiu manchar. Uma tarde, sentada na minha nova poltrona amarela, com o sol esquentando meus pés, eu me permiti refletir sobre toda aquela jornada. Olhei para o meu jardim, onde tudo começou, e senti uma imensa gratidão. Gratidão pela dor, pela humilhação, pela perda. Porque foi no fundo do poço que encontrei as ferramentas para escalar a montanha. Pensei em Berto. Conversei com ele em silêncio, como fazia às vezes. "Você me preparou bem, meu velho. Você me deu a armadura, mas fui eu que tive que aprender a lutar a guerra.
Entendi naquele momento uma verdade profunda. A gente passa a vida inteira se doando, cuidando dos filhos, do marido, da casa. E devagarinho, a gente se esquece de que a pessoa mais importante que temos que proteger somos nós mesmas. A velhice que eles pintam como uma sala de espera para o fim não é isso. É uma varanda, o lugar mais alto da casa, de onde a gente pode finalmente sentar com calma e apreciar, com a sabedoria de quem já andou por todos os cômodos, a paisagem inteira da nossa própria vida. Meu legado não seria uma casa cheia de móveis antigos. Seria a dignidade. Seria a história de uma mulher que se recusou a ser apagada. E o meu futuro? O futuro estava apenas começando a se abrir. Na semana passada, recebi a segunda parcela da dívida de Ricardo. Olhei para aquele dinheiro, o fruto amargo da ganância dele, e soube exatamente o que fazer. Peguei o telefone e liguei para uma agência de viagens. Bom dia. Eu gostaria de ver um pacote. Sim, para a Patagônia. Isso, quero ver as geleiras. Dizem que o gelo de lá tem um tom de azul que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Desliguei o telefone. A passagem comprada. Minha casa estava cheia de coisas novas, de cores vibrantes, de vida pulsante. Mas a minha alma, essa sim, estava finalmente leve, livre de toda a bagagem antiga. Havia um mundo inteiro lá fora, um azul que eu ainda não conhecia. E eu, Iracema de Almeida, aos 72 anos, estava apenas começando a desfazer as malas.